Olá pessoal, como vocês têm passado? Gostaram dos vídeos anteriores? Deixa um recadinho aí pra mim, se gostaram, se não gostaram, o que vocês querem ver de conteúdo aqui, tá joia? Hoje a nossa aula será sobre adição e subtração de radicais. Em muitas situações podemos realizar operações com os radicais, operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, e elas ajudam a simplificar as expressões. A gente pode somar ou subtrair radicais quando eles são semelhantes. E o que são radicais semelhantes? São radicais que têm mesmo índice e mesmo radicando. Mesmo númerozinho fora da raiz e o mesmo número de dentro. Quando os radicais são semelhantes, eu vou poder somar e subtrair. Observe esses radicais aqui. 7 raiz cúbica de 2 e 5 raiz cúbica de 2. Tanto um quanto o outro tem raiz cúbica de 2. O índice do radical e o radicando são iguais, então eles são semelhantes. Outro exemplo. 2 raiz quadrada de 5 e menos 3 raiz quadrada de 5. Tanto um quanto o outro tem raiz quadrada de 5. O número de fora não importa, o que importa é o índice e o radicando. Então eu posso dizer que eles são semelhantes. Agora olha esse exemplo. Raiz quadrada de 6 e raiz cúbica de 6. Esses dois radicais não são semelhantes, porque os índices são diferentes. Um é raiz quadrada e o outro é raiz cúbica. Então, usando esses aí, a gente não pode nem somar nem subtrair. Esse outro exemplo, 5 raiz quadrada de 3 e 5 raiz quadrada de 8. Os dois têm raiz quadrada, mas o radicando é diferente. Um é 3 e o outro é 8. Então, por isso, a gente não pode somar e subtrair. Então, agora, observem essa expressão que eu vou colocar aqui para vocês. Então, vamos lá. Vamos somar e subtrair os radicais quando há radicais semelhantes. Como eu falei, radicais semelhantes são aqueles que têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Quais os radicais semelhantes nessa expressão? Olha só. Aqui eu tenho raiz quadrada de 2 e aqui também. Agora aqui, ó, esses dois eu tenho raiz quadrada de 3, são semelhantes. Eu gosto de diferenciar, ó, dou 2 tracinhos, só para diferenciar. Então, vou fazer a conta esse com esse, depois esse com esse, porque eu só posso fazer a conta quando os radicais são semelhantes. Então, como que eu faço? Pego os números do lado de fora, ó, e faço a conta, ó, 5 mais 7, 12. E repito o radical semelhante, que nesse caso é a raiz quadrada de 2. Agora, eu venho aqui, nesse aqui, mais 6 menos 2, vai dar mais 4. E repito, raiz quadrada de 3. Então, eu faço a conta com os números do lado de fora e repito o radical semelhante. Faço a conta com o número do lado de fora e repito o radical semelhante. E aqui acabou, vai ficar desse jeito, porque eu não posso fazer a conta quando eles são diferentes, então fica assim, ok? Agora, observem essa outra expressão. Vamos ver quais são os radicais semelhantes, ó. Aqui tem raiz cúbica de 5 e aqui também. Acabou. Agora, aqui, ó, raiz quarta de 7, raiz quarta de 7, raiz quarta de 7. Vamos fazer a conta com os números que estão fora das raízes. Ó, 8 menos 10. 8 é a mesma coisa que mais 8. Mais 8 menos 10 dá menos 2. E repito, raiz cúbica de 5, porque é semelhante aos dois. Agora, ó, raiz quarta de 7, nesses três radicais. Quando não tem nada aqui do lado de fora, é 1. Eu tenho uma raiz quarta de 7. Então, vou usar esse 1 para fazer a conta, ó. Mais 1, mais 2, menos 9. Qualquer coisa, anota aí do ladinho, ó. Mais 1, mais 2, menos 9, para fazer essa conta. Sinais iguais eu somo, então aqui vai dar mais 3 menos 9, menos 6. E repito o radical semelhante, que é a raiz quarta de 7. E o resultado ficou esse. Não posso fazer contas aqui, porque os radicais são diferentes, certo? Agora, quando inicialmente não há radicais semelhantes. O que quer dizer isso? Ó, a gente olha aqui, parece que não tem radicais semelhantes. Mas quando a gente simplifica, a gente vai ver que vai dar para somar ou diminuir, dependendo do caso.
Então, a gente vai, antes de começar a conta, simplificar o 50 e o 32. Então, vou fazer aqui, ó. Simplificar, vamos decompor em fatores primos. 50 é par, então dá para dividir por 2. 50 dividido por 2, 25. 25 não dá por 2, termina em 5, vai dar por 5, que dá 5. E 5 é primo, dá por 5, que dá 1. Como é raiz quadrada, ó, a cada 2 fica 1. Então, esse 5 fica fora da raiz e o 2 que sobrou fica dentro. Vamos fazer a mesma coisa com 32 agora. 32 é par, dá para dividir por 2. Metade de 32, 16. 16 é par, dá para dividir por 2, que dá 8. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. Raiz quadrada, cada 2 vai ficar 1. Cada 2 vai ficar 1. Esses 2 vão sair da raiz, 2 vezes 2. Então, aqui, ó, vou repetir, o mais. 2 vezes 2. E sobrou um 2 dentro da raiz. O que sobra, fica dentro da raiz. Então, vai ficar assim, ó. 5 raiz quadrada de 2, mais 2 vezes 2, 4 raiz quadrada de 2. Observem que agora os radicais são semelhantes. Então, depois que eu simplifiquei, os radicais ficaram semelhantes. Como que eu faço? Pego os números do lado de fora e faço a conta. 5 mais 4, 9. E repito raiz quadrada de 2. Pronto. Ok? Olha essa expressão. Não tem, à primeira vista, radicais semelhantes. Então, nós vamos simplificá-las para que os radicais fiquem semelhantes, para a gente ver quais são semelhantes. Então, vamos começar aqui do 125. Vou decompor em fatores primos. Terminou em 5, dá para dividir por 5. 125 dividido por 5, 25. Dá por 5, que dá 5, dá por 5, que dá 1. Se tiverem dificuldade em decompor os fatores primos, em simplificar, vejam o vídeo passado, tá? Então, ó, raiz quadrada a cada 2 vai ficar 1. Esse sai da raiz e o que sobrou vai ficar dentro. Então, vai ficar 5 raiz quadrada de 5. Agora, aqui eu repito, ó, mais 2. Lembrando que aqui é 2 vezes a raiz quadrada de 27. Então, aqui tem 1 vezes. Vamos decompor o 27. 27 não é par, não dá por 2. Não terminou em 5, não dá por 5. Dá para dividir por 3, porque 2 mais 7, 9. 9 tem na tabela de 3, então dá por 3. Que dá 9. 9 dá para dividir por 3, que dá 3. Que dá para dividir por 3, que dá 1. A cada 2... fica 1. Então, esse sai e o que sobrou fica dentro da raiz. Esse que saiu vai multiplicar com esse 2 que já estava ali. Não esqueçam disso. Menos, vamos para o 20 agora. 20 é par, dá para dividir por 2 que dá 10, que dá para dividir por 2 que dá 5 e 5 dá por 5 que dá 1. A cada 2 fica 1. Esse fica fora da raiz e o 5 vai ficar dentro da raiz. Mais, ó, 3 vezes, vamos agora fazer a mesma coisa com 12. 12 é par, dá por 2. Dá 6. 6 dá por 2, que dá 3. 3 dá por 3, que dá 1. A cada 2 fica 1. Esse sai, fica fora da raiz e esse fica dentro. 2 raiz quadrada de 3. Vamos resolver essas multiplicações aqui, ó. Então, vai ficar 5 raiz quadrada de 5, mais 2 vezes 3, 6 raiz quadrada de 3, menos 2 raiz quadrada de 5, mais 3 vezes 2, 6 raiz quadrada de 3. Agora, a gente tem radicais semelhantes, ó. Raiz de 5 aqui e aqui também. Raiz de 3 aqui e aqui também. Aí, eu vou fazer, ó. Os de fora, hein? 5 menos 2, 3. Repita a raiz quadrada de 5. Agora, 6 mais 6, 12. E repita a raiz quadrada de 3. Então, ó, aqui fica mais 12. Porque, ó, mais 6, mais 6, mais 12. Então, entre os fatores tem que ter o sinal de ligação, tá bom? Então, agora vamos para o perímetro desse retângulo. O que é perímetro? É a soma de todos os lados da figura. Então, um retângulo, os lados opostos são iguais.
Então, se aqui é raiz cúbica de 54, aqui embaixo também. Se a direita é raiz cúbica de 16, a esquerda também. Então, vamos lá. Vou somar raiz cúbica de 54 mais raiz cúbica de 16 mais raiz cúbica de 54 mais raiz cúbica de 16. Tenho radicais semelhantes, ó. Raiz cúbica de 54 aqui e aqui. Quando não tem nada do lado de fora, né? O fator aqui, ó, é 1. Então, ó, eu tenho duas raiz cúbica de 54. Outro fator semelhante aqui, ó, raiz cúbica de 16 e aqui também. Tem nada ao lado de fora, é 1. Quantos raiz cúbica de 16 eu tenho? 2 raiz cúbica de 16. Só que 54 e 16 dá para simplificar. Então, dá para simplificar ainda mais essa expressão. Quando isso ocorrer, a gente precisa simplificar. Então, eu vou simplificar o 54. 54 é par, dá por 2, dá 27. 27 não é par, mas dá para dividir por 3, que dá 9. 9 dá para dividir por 3, que dá 3. E 3 dá para dividir por 3, que dá 1. Como aqui é a raiz cúbica, ó, a cada 3 fica 1. Então, esse vai sair da raiz e esse vai ficar dentro. Esse 2 eu repito, lembrando que é 2 vezes a raiz cúbica de 54. Esse 3 fica fora da raiz e o 2 que sobrou vai ficar dentro. Então, vai ficar assim. Aqui, mais 2 vezes. Vamos fazer a mesma coisa com a raiz cúbica de 16. Vamos decompor o 16. 16 é par, dá por 2, dá 8, que dá por 2, que dá 4, opa, que dá 2. 4 dividido por 2 dá 2, e 2 dividido por 2 que dá 1. Raiz cúbica, cada 3 vai ficar 1. Esse sai da raiz e esse fica dentro. Então, ó, 2 sai e o outro 2 fica. Não esqueçam de colocar o 3 aqui, senão é raiz quadrada, tá? 2 vezes 3, 6. Repito, raiz cúbica de 2. Mais 2 vezes 2, 4. Repito, raiz cúbica de 2. Tá vendo que agora eles ficaram semelhantes de novo? Dá para eu simplificar ainda mais essa expressão? Se eu parasse aqui, ó, ela não estaria totalmente simplificada. Então, agora, ó, os dois têm o mesmo radicando, o mesmo índice. São semelhantes. Vou fazer a conta com os números lá de fora, ó. 6 mais 4, 10. E repito, raiz cúbica de 2. Tá? Como é metro, aqui também vai ser metro. Certo? E agora, quando os radicais não são semelhantes, o que a gente deve fazer? Porque às vezes a gente precisa somar e subtrair, e eles não são semelhantes nem simplificando. Então, como que a gente faz? A gente extrai as raízes, mesmo elas sendo exatas ou aproximadas. Nesse caso aqui, ó, raiz quadrada de 25 mais raiz quadrada de 9. Mesmo eu simplificando, eles não vão ficar com o mesmo radical. Não vão ser radicais semelhantes. Então, o que a gente faz? Resolve. Quanto que é a raiz quadrada de 25? Que número que ele vezes ele dá 25? 5. Mais. Que número que ele vezes ele dá 9? 3. Pronto, agora eu faço a conta. 5 mais 3, 8. Se não fosse raiz exata, por exemplo, raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3. Elas são aproximadas. Então, a gente tem que fazer a raiz quadrada aproximada. Raiz quadrada aproximada de 2 é aproximadamente 1,41. Mais resultado aproximado da raiz quadrada de 3, 1,73. Somando, 3,14. Então, quando os radicais não são semelhantes, eu resolvo cada raiz e somo ou diminuo, dependendo da conta, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Curtam, se inscrevam no canal para serem os primeiros a receber as notificações, a ver o vídeo. Compartilhe com um amigo. E deixem aí nos comentários se gostaram, se não gostaram. Sugiram temas. Ah, professora, eu tô precisando desse tema aqui, ó, não tô entendendo. A gente faz um vídeo, mas para isso, curta e se inscreva, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.